Ok? Pode começar, colega vereador. Sim, senhor presidente, caros colegas, imprensa escrita e falada e povo que nos assiste hoje. Eu gostaria, em poucas palavras, relatar alguma coisa sobre a agricultura. Tá? Como eu falei antes ali, a agricultura hoje no nosso município está passando por muitas dificuldades. E eu vejo aqui, não é só no nosso município, mas especialmente o nosso município também, pela arrecadação que tem o nosso município, eu acho que está deixando a desejar na parte da agricultura. Isso eu falo de fonte segura porque eu convivo isso no dia a dia. E assim, a agricultura hoje está se acabando. A juventude, ninguém mais quer ficar. E o que o município está fazendo para que isso se reverta? Se vocês não sabem, a agricultura é tão importante como mencionado aqui nessa casa muitas vezes em educação e saúde. Eu acho que educação e saúde é importante, só que sem uma alimentação adequada, a gente não tem essa educação e nem a saúde adequada. Então, assim, eu gostaria que o governo aqui do nosso município desse um pouquinho mais de atenção a essa área, pois está acabando tudo o que nós temos. Aviários, para vocês relatarem, estão se fechando todos eles. Nada foi feito para que isso se revertesse. Nenhum órgão público buscou alguma alternativa para que isso continuasse acontecendo no interior. Os técnicos agrícolas aqui, foi relatado, mencionado, nas sessões passadas aqui do ARI, que eles estão na geladeira. O Davi Bambi aqui falou que não é bem assim. Falou que foi copiado da gestão anterior, mas ele disse aqui que está errado. Pois então, se está errado, que se acerte esse erro. Nós não podemos continuar com esse erro. Não adianta dizer que está errado e passar uma borracha e deixar assim. Eu acho que nós estamos precisando dessa assistência técnica que nós pagamos. Ou seja, vocês estão pagando também. Tá? Eu acho que é um trabalho que tem que ser feito. Eu acho que o agricultor não vem aqui reivindicar só os direitos financeiros, mas sim uma assistência técnica justa, que muitos dos nossos agricultores hoje saíram dessa área por falta de assistência técnica. Tá? Então, assim, eu gostaria que desse uma atenção especial a todo o interior, não só a agricultura. Tem mais pontos aqui que, se a gente levantasse todos os casos que tem, eu ficaria a noite toda falando para vocês. Tá? As estradas do interior, só um pouquinho, as estradas do interior, como bem salientou o Daniele, o mato está invadindo a meia pista. Eu gostaria que vocês saíssem daqui e fossem dar uma volta para as estradas do interior, especialmente a área do 5, que eu convivo lá. Tá? Não é possível a gente passar 1 ano ou 2, ou até mais, sem fazer a roçada. Fazer simplesmente um reajuste com uma patrola, que tem uma patrola lá para fazer muito poucos quilômetros e não se vê ela trabalhar. E as estradas estão péssimas. Então eu gostaria que se tiver para ter a subprefeitura instalada no distrito, que ela funcione. Hoje mesmo eu estive na casa pedindo máquinas para minha propriedade e eu fui relatado pela secretária dizendo que a máquina não está lá. Ela está em Carlos Barbosa. Poxa, se a subprefeitura tem as máquinas para fazer o serviço, eu esperaria que elas estivessem na subprefeitura. A informação dela me disse que lá não tinha muito serviço para ser feito, então ela veio para Carlos Barbosa. Como não tem muito serviço para fazer, se aquilo lá está péssimo, não está intransitável. Então eu gostaria que, nós estamos entrando no inverno, eu gostaria que as estradas do interior tivessem um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção. Aqui eu vejo que foi comentado vários planos de educação, de saúde, que eu acho que tem que ser feito e é importante. E por que não pensar num plano na agricultura para o futuro? Porque eu acho que se a gente não fizer isso, a gente vai acabar sofrendo com as consequências. Tá? O jovem hoje, dificilmente ou quase que impossível a gente ver um jovem abaixo de 20 anos trabalhando na agricultura. Só mesmo quem tiver bem estruturado para continuar nessa área. Eu gostaria que o poder público tomasse a frente disso
e fizesse alguma coisa para que esse jovem continuasse na agricultura. Desse lá um parecer, alguma coisa instruindo esses jovens para que eles continuem trabalhando ali. Hoje mesmo os meus 2 filhos não estão lá na agricultura. Eu fiz de tudo para tentar segurar eles, mas eles não querem, porque eles viram que não é viável. Apesar que quem continua na agricultura, hoje eu posso dizer, eu estou muito bem, mas com recursos próprios. Porque eu fui atrás, busquei várias alternativas, mas tem muita gente que não tem essa condição de buscar assistência técnica, alternativas próprias. E por isso mesmo estão abandonando. E a gente tem que entender, a gente tem que, no mínimo, fazer 3 refeições ao dia. E essas refeições, vocês sabem de onde vem. Agora, a gente paga caro para um produto que tem que industrializar ele, aonde podia ser comercializado aqui no nosso município, aonde a gente podia ter um alimento mais adequado, saudável e baixo preço. E todos sairiam ganhando, o agricultor e o próprio consumidor. Everson? Sim, Biro, obrigado pela parte. Primeiramente, bem-vindo de volta ao colega, que, como é da agricultura, traz temas importantes ligados ao setor também. E ninguém melhor que tu para vir aqui com os problemas para todos nós, inclusive, com a tua ajuda, tentar resolver. Nessa questão do pessoal sair do interior para a cidade, como tu comentou dos teus filhos, eu acho que o único jeito de nós mantermos o pessoal um pouco mais no interior é buscando alternativas com tecnologia e equipamentos que facilitem o trabalho. A gente sabe que a agricultura ela é muito judiada, é muito complicado. Então, se nós não informatizarmos a propriedade e também equiparmos ela para auxiliar um pouco no serviço, realmente o pessoal não vai ficar. Eles vão trabalhar numa fábrica que é de segunda a sexta e final de semana estão liberados para fazer o que quiser. Agora, equipando, daqui a pouco se torna mais fácil o trabalho como um todo. E é isso que tem que tentar fazer. Mas enquanto as próprias propriedades não puderem se equipar, aí sim entra a prefeitura, os poderes, para poder auxiliar as propriedades. E de nada adianta, como tu mesmo mencionou, ter uma subprefeitura lá se não tem disponível o equipamento, ou tubulação, cascalho, enfim, toda a estrutura necessária para prestar um bom serviço. Uma coisa que eu me esqueci de falar antes, mas tenho que falar aqui, fugindo um pouco do assunto, Biro, é que essa semana acaba a campanha da vacinação da aftosa, que ela é uma campanha estadual, obrigatória a vacinação, e os proprietários de rebanhos, seja de búfalos, bovinos, enfim, o que tiver, se não fizerem vacinação, depois são autuados. Então, a gente quer lembrar o pessoal da agricultura que procure a inspetoria veterinária para que peguem e retirem suas doses, e quem não se enquadra tem que comprar elas e apresentar o comprovante na inspetoria. E para evitar, assim, que sejam multados, né? Só uma lembrança que me aconteceu agora aqui que eu pensei em falar para ajudar o agricultor. Obrigado. Aqui mais uma coisa. A gente tem... Fugiu aqui, desculpa. Aqui a gente teve... Quando eu estive nessa casa, há 2 anos atrás, a gente teve aqui um projeto das oliveiras, tá? Que foi como mencionado que poderia haver um viveiro de mudas aqui de oliveiras. Já se passaram 2 anos e pouco e nada se ouviu falar. Então, assim, ó, eu acho que nessa área a gente não pode esperar tanto tempo. Eu acho que se é para mencionar alguma modificação, alguma alteração, que seja de imediato. Senão daqui a pouco vai passar 2, 5, 10 anos e a gente continua na mesma. E aí não adianta a gente depois implantar as culturas se não tem quem produza. Tá? Que hoje o interior realmente está virando sítio. Tá? Um refúgio para quem está na cidade, para os fins de semana passar como sítio, mas não mais como tirar o sustento da própria propriedade. E aqui eu pediria, a respeito daquelas informações, que seria feito um levantamento minucioso sobre as propriedades hoje que estão ativas no interior. Se tem um órgão responsável disso, que vá atrás e que faça isso. Tá? E fazer esse levantamento para que pelo menos a gente tenha a noção daquilo que está se passando na área da agricultura. Porque houve casos aqui, semana retrasada, estando aqui, pessoal de São Sebastião através do IPTU. IPTU esse que não tinha, que todos faziam atividades agrícolas, mas por não sei o que, mandaram o IPTU para ser cobrado. Aí essa casa delimitou que se comprovar a agricultura, não pagará o IPTU.
Se tivesse esse levantamento aqui, eu acho que saberia nome por nome quem é agricultor e quem não é. Eu acho que, mas não se basear pelo talão de produtor, mas sim pela atividade que está realmente sendo feita. E quais as culturas ainda hoje que predominam no nosso município. E o que poderia ser implantado pela mão de obra que cada um tem. Sim, Daniele? Sim, eu agradeço ao vereador Jurandir, seja bem-vindo novamente a esta casa, e realmente a agricultura é uma atividade que nos fascina, até porque a gente é oriundo da agricultura e ainda hoje lida com isso. Mas, na verdade, começamos a lamentar desde 2014, 2013, quando, numa reforma administrativa, a Secretaria da Agricultura do município foi extinta e foi juntada com a Secretaria de Obras. Então, eu acho que aí é uma prova inequívoca que essa administração não tem uma prioridade absoluta para a agricultura. Em relação à construção de aviários, hoje um aviário moderno de mais ou menos 100 metros de comprimento custa em torno de R$800 mil para a construção. E tem vários produtores do município que querem construir. E para terem uma ideia, tem um morador do Desvio Machado que trabalha com aviário, ele tem 2 aviários, ele produz 120 mil cabeças a cada 28 dias e a última média dele foi 40 centavos por cabeça. Então, esse produtor, a cada 28 dias, quando dá bem, ele tira de 40 a 48 reais. Claro que tem a despesa da mão de obra e a luz elétrica. Mas é um bom negócio. Lamentavelmente, na região de Santa Luísa, os criadores de peru, entrou uma bactéria, por pouco cuidado, por alguns que tiveram, e estão há mais de 120 dias parados, sem colocar dentro o peru, porque tem esse problema que tem que ser resolvido. Então, cabe ao município, sim, eu acho que a outros órgãos também, mas ao município gerenciar esta parte. Nos anos 89 e 90, quando fui secretário, nós já implantamos a irrigação, o confinamento, o pré-secado, silagem, inseminação, reflorestamento, horta e granjeiro, implantação de estufas, feiras de animais, exposição de terneiras, mas me parece que de lá para cá também a coisa evoluiu pouco nesse sentido. E falta realmente aquilo que é necessário para o agricultor, e não só aquilo que às vezes o executivo gostaria de dar. Era isso aí. Então, assim, eu gostaria que o poder público desse uma atenção especial, pois a maioria de vocês aqui, eu acho que, não digo a maioria, mas alguns de vocês já foram produtores rurais um dia. Sabem as dificuldades que a gente passa no dia a dia, solo a solo. E não é possível que, em pleno século XXI, com tanta arrecadação que tem, não está sendo revertido praticamente nada. Tá? Nada para os nossos produtores. Aquilo que é repassado, que eu vi nessa casa há umas sessões atrás, aprovado aumento de subsídio para a hora-máquina, hoje o produtor quase não usa mais essa hora-máquina. Ele depende de outras alternativas, porque todos eles praticamente têm recursos próprios, tratores agrícolas próprios, que não fazem esse uso. Tá? Se é feito, mas não é tanto como a demanda de outros subsídios que poderiam ser fornecidos ao agricultor. Sim, Denis. Obrigado, Ferrari. Quanto à tua solicitação, acho que você disse que ligou na subprefeitura pedindo máquina, mas eu acho que o procedimento correto é fazer um protocolo, né, para que fique registrado. Isso é indispensável, o protocolo. E a menina que atendeu talvez não sabia do assunto, é uma estagiária que estava lá, e talvez não soube te responder e te direcionar como tinha que fazer. Então, claro, é um erro que tem, mas, enfim, tem que se fazer o protocolo. Todo mundo sabe disso. Então, tem a subprefeitura para fazer, se tiver aqui pode ser feito na sede. Então, hoje facilitou um monte. Uma vez tinha que vir para cá para fazer o protocolo, hoje não precisa mais. Então, acho que o governo, com certeza, está preocupado muito com a agricultura, tem feito planos aí, como você falou, o plano de incentivo passou de 50% para 70%, em alguns casos até 90% de desconto. Né? São mais ou menos 4 mil protocolos ano que tem na área da agricultura e a grande maioria, ou poucos, não são atendidos. Pouquíssimos, pelo que a gente sabe. Então, quando o colega Daniel disse que juntou as secretarias e elas não funcionam,
Não consigo ver dessa maneira. Eu acho que facilitou em muitos casos, porque as máquinas estão tudo numa secretaria só, aonde que antes tinha duas. E aí, quando tinha que atender, uma hora a máquina não dava, porque só tinha uma máquina que atendia a agricultura, não podia usar da obra. Agora está tudo junto. Eu acho que facilita. O que nós temos faltando hoje são 7 operadores, que teve o concurso, que foi homologado e que deverá ser chamado nos próximos dias. Então, isso, se a população não está sabendo, então tem isso também. Falta 7 operadores. E tem auxílio caminhão, auxílio brita, auxílio máquina, tem um monte de coisa. Mas, claro, tem que avançar muito mais, concordo. Só para esclarecer, eu não liguei na subprefeitura, eu fui pessoalmente à subprefeitura e as máquinas não estavam no pátio, não estavam trabalhando e realmente me disseram que estavam em Carlos Barbosa. Não sei aonde, mas eles não estavam lá. Tá? Sim, obrigado, Biro, Jurandir. O vereador faz uma defesa, e com toda a razão, tem que defender mesmo essa área importantíssima, né? Embora nosso município seja industrial, mas a agricultura sempre é importante em qualquer espaço. Mas o vereador traz a noção que parece que é completamente tudo que se tem está errado. E eu acho que não é assim, Jurandir. Vários planos passaram por aqui, auxílios que o vereador Denir falou, aumento do desconto em horas máquinas, e como o vereador falou, foi precisado de uma máquina, de repente devia ter feito o protocolo, é isso que eu entendi. Tem estímulo para a internet. Eu estava vendo um relatório aqui que eu recebi do serviço que é feito lá. Eles organizam a Feira do Peixe, fazem curso para o pessoal, coleta de solo para análise, inspeção sanitária industrial nas agroindústrias. É uma série de fatores. Eu concordo com o vereador que diz que o pessoal está saindo do campo da agricultura para ir para a cidade. Mas isso não é exclusivo daqui de Carlos Barbosa por culpa do Executivo Municipal. Isso é um movimento que se vê em todas as regiões. Seja porque está mais facilitado o acesso a universidades, porque as empresas aqui dão umas condições melhores, oferecem transporte para vir para a empresa, é uma série de fatores. Não pode e não podemos jogar toda essa conta aqui sobre o Executivo. Podemos avançar, podemos, o Executivo tem feito sua parte e estava trabalhando nesse sentido. Da mesma forma, as ruas, o vereador fala algumas ruas que eu não passei, não sei, mas não é todo o interior. Eu tenho certeza absoluta, porque eu já andei em Santa Luísa, no Forromeco, Torino, lá não tem todos esses problemas aí. Com certeza não tem. Pode haver algumas estradas vicinais, menores, mas o Executivo tem batalhado, tem trabalhado muito. O secretário testemunha de todo o esforço que estão sendo feitos para melhorar essa área. É importante que se diga isso, vereador. Obrigado. Obrigado, Luciano. Só que assim, eu falo especificamente mais na área dos 5 da Boa Vista. Isso eu falo das estradas, porque estão lá para ver. Eu gostaria que vocês saíssem para ir lá ver. Tá? Não é simplesmente aqui defender, eu gostei de defender, mas sem ver. Eu gostaria que vocês fossem ver para depois defender. Tá? Então, assim, é muito importante essa defesa. Só que é muito importante também ver antes de fazer a defesa. Porque a gente, assim, a gente faz anos que tá carente disso, a gente vem cobrando do próprio subprefeito, dos operadores, que isso seja feito de uma maneira certa. O que eles fazem? Todo mundo sabe. Fazem o patrulhamento e depois, lá em último caso, com defeito, a roçada. Isso não é o correto. Eu acho que tem que ser feito a roçada para depois fazer a patrulhagem das estradas. Porque não adianta a gente patrulhar as estradas, fazer a roçada, deixar todo aquele capim dentro das valetas, qualquer enxurrada que dá, o que acontece? Adiantou do que? Fazer a patrulhagem, botar uma brita, um custo muito alto, e de nada adiantou. Então eu gostaria que se fosse feito as coisas certas. Sim, senhor. Obrigado, Jurandir, e esperamos que tu faça um grande trabalho nesse mês que tu estás aqui conosco, em benefício principalmente da agricultura e do município como um todo. Eu tenho defendido várias vezes aqui de que se abre uma subprefeitura quando ela tem condições de atender o espaço que é determinado para ela. Aqui o vereador Luciano diz das estradas, por exemplo, em Santa Luísa. Eu tenho passado em Santa Luísa a semana passada.
Na realidade, a estrada principal, hoje ela está bem. Só que eu tenho passado inúmeras vezes, até a semana passada, e ela estava em péssimas condições. E as estradas menores que têm bastante problema. Por exemplo, no Paraguaçu, Santa Clara Baixa, se fizeram a semana passada, fizeram, senão estava quase que intransitável. Tem partes que são boas, tem partes que não são boas. E com todo o maquinário que tem e os recursos do município, nós precisamos ter as estradas boas todas e sempre. Todas e sempre. Quanto à assistência técnica, me parece a primordial para a agricultura. Eu acho que a grande maioria aqui veio da agricultura e sabe das dificuldades que tem o agricultor quando ele não é bem orientado. As dificuldades que nós temos hoje. Antigamente era na enxada, como eu sempre fiz, hoje já não dá mais. Temos que ter assistência técnica para a agricultura. Obrigado. Então eu deixo aqui para que, quem sabe... Sim, senhor. Obrigado, colega Ferrari. Passa a presidência. Receba a presidência. Eu concordo, o vereador, é o dever dele vir aqui e cobrar, com certeza absoluta. Por isso que eu peço que o líder do governo vai lá ver o que está acontecendo, pedir para eles lá. Agora, não é porque as máquinas não estavam lá, não são obrigados a ficar lá. Ficar lá para... Se tem outro serviço, eu acho que tem lá também. Então, a primeira preocupação minha, colega vereador, é ter feito o protocolo. E depois, se não fosse atendido, aí sim, aí nós vamos partir para cima. Porque se não foi feito o protocolo, vai lá pedir se tem máquina, a guria não soube dizer. As máquinas não estavam aqui e fica um diz que diz. Eu defendo, eu acho que você é um grande lutador na agricultura, por isso que tem que falar, tem que ter, aqui a tribuna está aqui, você deve dizer o que sente, o que a população de lá precisa. Você falou dos técnicos, é verdade, eu falei esses dias que está errado, eu acho errado. Mas foi aprendido de quem? Do partido PP, que foi aquela vez, botaram para o lado de lá, agora é para o lado de cá, eu acho errado. Acho ambos os partidos estão fazendo coisa errada. Onde a gente poderia aproveitar essas pessoas que estão sendo pagas. Não é porque aqui hoje está aqui, não estou defendendo o meu partido. E não vou defender. Eu quero as coisas justas e bem feitas. Então, que o subprefeito lá de lá, que vai ver o que está acontecendo, ver a própria comunidade, fazer uma reuniãozinha com ele, o que está acontecendo, porque você não tem máquina, não tem brita, ou não tem gente, isso aí nós temos que trabalhar. O senhor como vereador, e eu também como aqui, nós temos que partir por aí. Porque hoje, aquela pessoa que está no interior não quer mais trabalhar na roça. Principalmente a nossa Estela aqui, ó, de Barbosa, aqui, acidentada aí. Uma vez plantava um saco de batata, 2 garantias. Hoje não tem mais como ganhar dinheiro. E o pessoal não sabe o que faz, você demanda para a firma. Então, ele trabalha aquelas 8 horas, ele tem o sábado, tem o domingo, tem a noite, está livre, chove, não chove, tem as férias, tem a carteira assinada, tem o dinheiro dele quando for aposentado, tem o plano de saúde, e o pessoal não quer mais nada com o interior. Bem pelo contrário que antigamente. Que antigamente a gente fazia e ganhava dinheiro, aos poucos. Hoje só quem está bem equipado que pode ganhar alguma coisa na agricultura. Eu te agradeço, colega vereador. Obrigado, senhor Davi. Concordo com as palavras, senhor Davi. Só que assim, ó, hoje eu estou na agricultura e não pretendo sair de lá. Porque eu estou muito bem. Por quê? Porque eu busquei os recursos que eu falei, eu busquei os recursos próprios. Tá? Então, assim, ó, se a gente tivesse um pouquinho mais de assistência técnica, ele falou, seu Ari, um pouquinho de assistência técnica, eu acho que muitas dessas pessoas que estavam berrando se eu vou sair ou não vou, se tivesse assistência técnica, eu acho que eles poderiam estar continuando hoje. E os filhos deles, de repente, podiam estar lá também. Tá? Então, o que eu peço para o poder público? Tá? Eu vou estar na casa esses 30 dias, eu vou lutar em cima da agricultura, que eu acho que é merecidamente que alguém represente essa área, e eu vou estar aqui para esclarecer as dúvidas de todos, e eu gostaria que desse uma olhada um pouco mais. Tá? Por nós estar em pleno século XXI, a gente não pode pensar há 20 e 30 anos lá atrás, praticamente os mesmos benefícios. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, colega vereador. Próxima sessão ordinária, dia 1º de junho de 2015, segunda-feira, às 18h30, no plenário Ivaldo Lousa, na Câmara de Vereadores. Agradeço a todos
E com os abenços de Deus e proteção de Maria está encerrada mais essa sessão.